Olá, muito bem. Essa é a segunda parte da live, então, com a pianista Gisele Pires Mota, professora da Universidade de Brasília. A gente fez agora a primeira parte, estava chegando a 1 hora, paramos para poder continuar aqui e concluir com calma, tá? Olá, Natan, tudo bem? Um abraço, pessoal entrando aqui de novo para a continuação da live. Natan, um dia a gente vai fazer uma live também, não temos pressa, né? Mais adiante a gente combina. O Amarildo estava ali também, trompetista, grande trompetista, o Amarildo. Olá, Marco, boa noite. Então, a Gisele já deve estar entrando. A gente fechou a primeira parte da live. Muito interessante a história da Gisele, né? Ela é muito eclética, assim, atua em várias áreas dentro da música, música de câmara, acompanha muitos cantores, atua como solista também. Tem vários cursos, né? Doutorado, pós-doutorado, inclusive especificamente nessa área de música de câmara, um curso que ela fez nos Estados Unidos, que não existe no Brasil, né? Esse formato voltado para o pianista se especializar em música de câmara mesmo, com com as diferentes famílias de instrumentos, com o cravo também. Achei muito legal, nem sabia que existia esse curso, na verdade. Eu sempre aprendo muito aqui nas lives. Deixa eu chamar a Gisele. Muito bem, agora a gente pode concluir com calma, não tem pressa, tá, Gisele? Não tem pressa, tá? Só agora tinha essa pressão ali, antes da gente ser degolado, é melhor a Pois gente é. sair e começar outra. Antes de deixar uma frase pela metade, né, André? Exato, fica feio. Muito Então, bem. onde estávamos? Ah, sim. É, eu só queria, eu lembrei de uma coisa que eu queria Fica à vontade, acrescentar à vontade. sobre a que eu Claro. falei, você vai rir essa coisa do futebol. Mas, na verdade, tem muita pesquisa sobre performance em geral. E as pessoas são Sim, pesquisas de performance esportiva, porque eles também sim. estão num desempenho naquele momento. Então, imagina o preparo psicológico de entrar Com num certeza. estádio com 50 mil pessoas. Você tem que desempenhar naquela Com hora. Então, tem certeza. muita pesquisa sobre isso. Falando sobre pesquisa, que sempre foi também uma área que me interessou muito, entender como as Legal. coisas funcionam, né? E eu acho que as pessoas que têm muita curiosidade deveriam ir para a área acadêmica, né? Mas por que é assim? Como é que acontece isso? Todas essas questões são questões que podem ser transformadas em questões acadêmicas e serem tratadas e pesquisadas seriamente, né? Então, eu acho que essa é uma outra área de mercado, de trabalho também para o músico, que tem essa inquietação, essa busca por informação, por outros tipos de envolvimento com música, que não tocar ou pesquisar, né? Por que uma pessoa é mais expressiva do que a outra? Tem tantas pesquisas disso, interessantíssimas, com onda sonora, Com que certeza. mostra, né, como Uhum. um ralentando determinado final de frase vai dar tal efeito ou não, né? Mas sim, André, então deixa eu ver se eu estou deixando escapar alguma coisa assim importante. Qualquer coisa pode voltar também. Uhum. Aí é contigo, não tem problema. Mas É, essa. qualquer coisa pode seguir de onde achar, e se esquecer, pode voltar um pouco também, não tem problema, né? Pode ficar tranquilo aí. Aham. Então você estava falando Na dessa. linha do tempo. Vai e volta, Ah, né? Então você estava falando dessa formação, porque isso. é difícil também você ter o acesso a tantos instrumentistas, porque lá era uma escola muito grande, era o quê? 300 pianos que tinham lá dentro, né? Então, além disso, tinham 3 orquestras, big band, né? Tinham muitas coisas que tinham muito instrumentista, muito cantor, produção de ópera. Então, é também difícil porque quando você vai se formar
um pianista colaborador, você precisa de muitos instrumentistas, você precisa de cantores, você precisa de pessoas e variadas. Tanto que quando... Pianos, salas, tudo mais, né? A estrutura física também, né? Exato. Tudo isso. Mas eu acho que mesmo assim ainda é possível fazer. Eu dou a disciplina de prática de acompanhamento aqui na universidade. Então, assim, de exigir que os alunos preparem rápido, de uma semana para outra. Então, cada semana é uma peça, é uma área, é uma canção. E aí a gente trabalha, um cantor vem numa semana, na outra semana é outro cantor. Porque a principal característica desse profissional é ser adaptável, flexível a quem chegar ali, personalidade, tipo de interpretação, tipo de Sim. instrumento. Realmente, eu brinco assim, go with the flow. No dia que quem chegar, você toca junto. E tenta criar uma conexão musical ali naquele momento. Sabe uma coisa, Gisele, que eu me dei conta agora há pouco, uns minutos atrás, você falando? Claro que no piano é mais difícil, sim, por uma série de situações, né? Tem muito mais notas para tocar, tem uma parte, né? Uma partitura completa e tudo mais. Mas, por exemplo, no caso do instrumentista, vamos dizer de cordas, ele tem um benefício de ter essa experiência de tocar em grupo, diferentes estilos, com outras pessoas, desde sempre, com diferentes maestros, diferentes solistas. Então, ele está constantemente nessa adaptação, nessa prática, o que não é natural para um pianista, né? O pianista estuda sozinho, toca sozinho, então, se não forçar de alguma maneira, não acontece toda hora esse tipo de situação mesmo, né? Sim, Naturalmente não acontece. e você tocou num ponto assim muito importante, que para os outros instrumentistas é muito natural. Uhum. Quer dizer, você está tocando violino, você está tocando daqui a pouco um triozinho ali com violino, um duo com a viola. Nem dá para tocar sozinho. 2 violinos. Digamos, ao contrário. A gente... Tem música quase. Sim, o repertório de piano é infinito, literalmente infinito. Então, se a pessoa quiser tocar a vida inteira sozinha, ela passa a vida inteira sozinha tocando. Então, a gente tem que tirar o pianista dessa bolha. Porque você treina sozinho, você vai para o palco sozinho. Então, tirá-lo desse mundo e fazer essa bolha crescer um pouquinho e pegar o outro músico que está ali junto, pegar os outros 3 músicos que estão tocando aquele quarteto junto. Exatamente. Dá uma pressão. A sua bolha tem que crescer, entendeu? E essa conexão de ouvir, porque o pianista só tem a ganhar. Quando a gente toca com um instrumentista de sopro, o pianista aprende a respirar, porque os outros instrumentos também, você provavelmente nunca pensou nisso, mas você ainda tem que trocar o arco de direção, você tira o arco. Para o pianista, ele pode tocar uma peça do começo ao fim, sem tirar a mão do teclado, sem respirar. A música não respira. Tudo emendado. Tudo emendado. Sim. Então, quando ele tem um cantor... O sopro e o canto, eu acho que nesse sentido, são uma grande escola, né? O canto é muito mais natural, tanto que a gente tocando arco tem que tentar reproduzir o que seria cantado, né? E aqui não é tão natural. Não é. Mas eu acho que o canto, o instrumento de sopro é muito mais natural, né? O fraseado, a respiração, tudo isso. Né? Tanto que eu foco a minha disciplina em canto. Eu falo, você consegue acompanhar o cantor, você consegue acompanhar qualquer instrumento. Porque o cantor vai estar na palavra, ele vai estar na respiração, ele vai estar no ar. Então, você tem que ouvir loucamente. E isso faz você sair fora de si. Você tem que estar conectado com o outro. E quando a gente aprende a fazer um fraseado como a voz faria, a música fica muito mais expressiva. A música muda, a interpretação muda. Então, quando o pianista entende o que é o arco, os tipos de ataque, então a gente vê, por exemplo, até o détaché, sulenho, com lenho, né? E todas essas articulações, tenta reproduzir no piano. Então, quando eu falo, tá tocando uma invenção de Bach,
aqui é um toque por tato. E tem que imitar, é um instrumento de cordas, é uma arcada para cada um. Não é legato. Então, essa relação com os outros instrumentos, eu acho que proporciona ao pianista uma imaginação sonora muito maior. Porque o que você está tocando, você se remete... Até quando a gente faz redução de orquestra, a gente tem que imaginar, isso aqui é uma flauta, isso aqui é uma viola. Eu até brinco com a viola, que eu falo assim, fica fica ali no meio, né? Mas tem que soar uma viola, né? Claro. Isso daqui é um tímpano, tem que tentar soar um tímpano, né? Então o piano é riquíssimo e a gente tem que aprender isso, e se aprende muito tocando com os outros instrumentos. Sim. Uma trompa, eu ia fazer uma piada, né? Porque viola, o pessoal brinca, né? Eu brinco muito que eu toco viola, mas na verdade eu sou violinista, né? Minha formação toda é como violinista. Eu toco também viola. Então eu brinco muito, né? Piada de violista, tudo. E também tem a trompa, né? Eu ia brincar, imitar a trompa no piano é difícil, né? Porque no piano vai sair a nota certa. Na trompa nem sempre sai a nota maldade. certa. E aquelas piadas assim, né? De instrumento. Enfim, o violino no agudo sempre vai estar desafinado. O piano também não vai conseguir imitar isso. Né? O piano tá... Não vai. Aí você tem que chamar atenção para o pianista que os instrumentos de cordas sofrem ao tocar com o piano. Porque para eles estão sempre desafinados. Porque o piano tem aquela afinação e eles têm que casar com aquela afinação dali do piano. Né? Eu sei que é sofrido para o instrumento de cordas, às vezes, se adaptar a sair de um ensemble só com cordas e tocar com piano. É outra adaptação, né? Mas você sabe que a trompa a gente consegue fazer usando pedal e um toque mais legato e mais com um ataque mais rápido do piano. A gente tenta imitar a trompa. E o piano geralmente está desafinado também. Não se preocupe, porque o piano é o que vier, né? A gente tem que encarar. A gente brinca assim, mas a trompa é um instrumento, eu acho super bonito, né? O timbre, o som da trompa e da viola também, mas enfim, todo instrumento, né? Tem aí por exemplo, o contrabaixo se diz que geralmente vem atrasado, né? Porque a corda é muito grossa, muito grave. Até quando chega o som, está mais longe, já chega atrasado. O violino, por estar tão no agudo também, com 1 milímetro já é outra nota. Então, no agudo lá, sempre tende a desafinar um pouco. Cada um tem, né? A viola também some um pouco ali o som pelo registro. Mas é interessante notar que esses instrumentos, assim, viola, clarineta, trompa, eles fazem um papel de cola, né, sonora ali, que é importantíssimo também. E tem um timbre tão característico que qualquer solo fica tão especial, né? A trompa, então, assim, ela tem uma extensão timbrística que é uma coisa maravilhosa também, né? Então, é difícil. Assim, com certeza, na orquestração, por exemplo, se usa muitas vezes a viola e o fagote junto, dá um timbre muito particular, mais escuro. Isso é importante o pianista, claro, né? Entender ali que ele tem que, né? Não é algo brilhante, assim, não, é aquele timbre. Faz toda a diferença, imagina. Assim, eu já vi vários grupos de música de câmara, ou pianistas que são da música de câmara, e eu acho muito importante, e a gente vê, às vezes, um refinamento do timbre, do fraseado, que é bem particular. Eu vejo isso. Por exemplo, o trio Bozá, né? Já vi várias vezes tocar. Cara, é incrível, assim, ele parece que está tocando, parece que é uma coisa só. Não parece um piano. É uma coisa. Aquilo ali pode ser um grande virtuoso do piano, que se não tem toda essa, né, essa vivência aí, não, jamais vai fazer. De imitação e de mistura do timbre, né? Porque tem a ver com ataque. O piano tem um ataque muito característico. Por exemplo, com cordas, o ataque de cordas pra gente é sempre atrasado. Porque o piano você tocou, o martelo bateu na corda e saiu o som. Agora, para corda, tem um delayzinho que para pianista, se ele não está ouvindo direito, ele sempre vai estar à frente das cordas, né? Com ataque antes, né? Então, André, eu acho que o pianista não deveria se isolar em dois polos muito distantes.
de Aham. tocar com os outros e tocar solo e ficar só nesse lado. Eu acho que é totalmente enriquecedor mesclar. E é uma coisa que eu acho assim que é um desafio e é algo que eu quero fazer, é continuar com os dois, fazendo, Ótimo. porque Uhum. são experiências diferentes e enriquecedoras e gratificantes de formas diferentes. Não. Outra, perfeito. E outra coisa que eu acho muito importante, que aí uma parte que eu trabalho e vejo a Carla, nossa amiga Carla Ruaro, grande pianista, também entrou aqui. Boa noite, Olá, Carla. Carla, É, e essa Thaís. questão até do mercado, né? Às vezes do mercado de trabalho. Se as pessoas ficam estudando para ser solista, não vão ser solistas. Ou eventualmente vai tocar um ou outro concerto. E aí chega na hora de tocar com os outros, não foi preparado, Sim, não foi treinado para. sim. E aí não tem trabalho. Ou tem, precisa de pianista que toque junto, né? Enfim, não só acompanhe, né? Porque eu acho esse nome, enfim, muitas vezes a gente pensa isso e fala de maneira errada. Se a gente pensa assim, sonata para violino, quem é que vai te acompanhar? Não, não vai acompanhar. Não, Sonata de Mozart, é para piano e piano e violino. É o violino. violino que vai acompanhar. Exatamente. Beethoven, muito assim, né? Então, Isso. esse é até o status, né? Meio errado, assim, e muitas vezes. Então, essa questão mesmo de tocar junto é um mercado que é carente de pianistas que têm essa habilidade, essa capacidade. E, ao contrário, tem um monte de pianista que estuda vários concertos e não vai tocar nunca. Ou vai tocar uma vez ou duas na vida, assim como os outros instrumentos também. Mas, então, eu acho que isso é uma parte muito importante, né? Que você vem trabalhando e fez uma formação específica, que é reforçar esse aspecto, que não nega o outro, mas Não. é um aspecto importante, fica deixado de lado muitas vezes, de maneira Tem equivocada, até do meu ponto de mesmo. vista, que trabalho com isso, né? O mercado. Sim, sim. Pesquisas que mostram o primeiro mercado de trabalho para o pianista é a docência, né? Dar aulas de piano. E o segundo Sim, é a correpetição, a colaboração pianística. Então, quantos poderiam estar fazendo isso? Quantos, assim, gostariam até e não têm esse preparo? Eu acho preparo. que, e eu me preocupo muito com isso, justamente por ver, às vezes, criação de sonhos inatingíveis, não porque a pessoa não toque bem, mas porque Sim, não existe essa demanda. Simplesmente, claro, a isso demanda é muito. é uma visão um pouco desse romantismo do século XIX, de grandes virtuosos que saíam numa época que não tinha rádio, que não tinha televisão, que não tinha celular, e porque as pessoas só poderiam ver música se estivessem na presença de um músico. Hoje em dia, a pessoa Sim, faz música no celular dela, sem um professor. Então, o mundo mudou e toda essa relação hoje já já foi ressignificada. Eu acho até assim preocupante quando os professores só incutem essa ideal de vida nos sim, alunos ou fomentam isso. sim. Eu acho assim, você tem que tocar Uhum. muito bem, ter uma técnica muito bem fundamentada, muito sólida. Até porque você não vai tocar uma sonata de César Franck para violino se você não tiver uma técnica muito boa. Você não vai tocar uma sonata de Com certeza. Prokofiev, de flauta, ou mesmo um concerto, sabe, de trompete de Haydn, se você não tiver Bom, uma tem boa... redução, imagino que tenha redução de concertos que se toca no piano, que é mais difícil que muito Sim, concerto para piano, já é né? um A preparo que você quantidade tem que de. ter. O que eu vou tocar? Como eu vou Aham, tocar? É aham, uma mudança de mentalidade também, de entender que a partitura não é a música. A música é o que a orquestra faz e uhum, você tem que tentar imitar a orquestra, né? Então, são mentalidades diferentes. É como se você abrisse algumas caixinhas diferentes para tocar com sim. instrumento, para fazer uma redução de orquestra, para tocar como solista. Eu vejo muito assim, eu não sei se com certeza deve ter outras pessoas com outras visões, mas eu acho que são habilidades que se complementam, mas são diferenciadas e especializadas.
Eu imagino muito quando você está falando, por exemplo, eu toco violino e viola, né? Já fui espala de algumas orquestras, já fui último, segundo violino, já fui viola, tanto na frente como atrás, e são habilidades diferentes, são posições diferentes, e eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu acho que um músico limitado é aquele que só sabe tocar como solista. Se botar ele sentado ali para tocar num grupo, ele não desempenha bem. Eu acho é uma limitação. Eu encaro como uma limitação. Então, eu acho que, confirmando isso que você está falando, claro que a pessoa pode dar ênfase para alguma coisa, principalmente se for alguém com potencial muito alto, etc. Ok, mas eu acho que ter uma noção básica, uma formação básica, que explore tanto a música de câmara, como tocar sozinho, como tocar num grupo maior, no caso das cordas, diferentes posições, é fundamental, me parece, até para a pessoa experimentar e perceber isso. E talvez até ter a chance de se identificar mais Sim. com uma forma ou com a outra. Às vezes a pessoa nem sabe, porque ela nem experimentou aquilo, né? Ou se experimentou de maneira muito sem orientação nenhuma, né? Sim, ali imagina, né, para as cordas, eu imagino assim, uma coisa é andar em cardume, né? Outra coisa é nadar sozinho, né? Imagina um quarteto Com de certeza. cordas e um naipe, a sensação da pessoa e o que é necessário, eu imagino que seja totalmente diferente também, né? Então, Exatamente. É outra postura, é outra mentalidade mesmo. Quem está de espala, por exemplo, da orquestra é uma coisa. Quem está atrás, ele deve conseguir seguir, se juntar, não tem que liderar, por pois exemplo. é, Então, é são papéis uma diferentes, adaptação. né? Sim. Então, o Exato. que eu acho E é que todos têm que tocar bem. Todo mundo tem que tocar todo bem, mundo né? tem que tocar bem, por favor, né? Sim. É, É. é que o pianista ele tem que ser exposto a mais áreas e mais fazeres do pianista. Sim. Porque eu Uhum. vejo quantos que fizeram um curso mesmo de graduação comigo e seguiram caminhos totalmente diferentes. Então, você não pode esperar que todos vão seguir a mesma carreira, como se fosse uma fábrica, né, em série, que vai reproduzindo aquele tipo de músico. Tem gente que foi empreender, fazer escolas, tem gente que abandonou música, tem gente que foi virar compositor, tem gente que foi virar regente. Então, assim, o piano é um dos instrumentos com mais possibilidades que você tem de fazer. Você pode compor, eu tenho um ex-aluno que é compositor de trilha, trilha de videogame, trilha de Uhum. filme, e o piano é sempre uma base tremenda para qualquer uma dessas atividades. Para regente, para empreendedor e o próprio treinamento musical, né? Então, eu acho que os pianistas têm que ter uma visão mais realista do que é ser músico, do que é ser um pianista profissional e das oportunidades que Uhum. cada campo pode dar. E essas identificações da pessoa, né? Porque a gente Uhum. vê nos alunos assim, esse daqui ele tem todo um talento para dar aula. Um outro ali, ele adora tocar com outras pessoas. Esse aqui adora reger. Eu tenho esses perfis de todos os alunos que tocam bem. Então, por que eu vou querer fazer deles todos solistas? Eles não são iguais. Tem que ter um olhar É. peculiar, né? Uhum. Isso eu acho que é uma coisa muito importante que você está falando, que eu trabalho muito, né? Que é essa questão de como ter uma clareza de que caminho faz mais sentido para cada um. Eu acho que isso vem muito do autoconhecimento e Uhum. também da pesquisa. Então, o autoconhecimento é conhecer as minhas características, o que faz mais sentido, as minhas habilidades, o que eu gosto de fazer, mas também é importante ver o que existe, o que existe demanda, o que eu posso fazer na prática, porque senão eu acabo ficando frustrado. Muita Sim. gente fica frustrado porque não pensa na prática, que você trouxe, né? Ampliar, eu acho, a visão e procurar ver o que é possível fazer. Às vezes é possível fazer uma coisa que nem existe. Sim, Esse caso é um caminho mais desafiador. Vou criar uma coisa diferente, ok? Mas tem que existir também ali uma uma demanda, realidade que sim, comporte. com certeza. Né? Eu vejo assim, eu acho que por um sentido de personalidade, não sei, eu tenho interesse por uma área que demanda muita gente, né? Que precisaria até de muito mais gente. Eu vejo, por exemplo, Sim. assim, que
E mesmo dentro dessa área, as pessoas podem se especializar. Porque tem gente que adora tocar com cordas. O meu mestrado e o meu doutorado, meu tema de pesquisa foi muito relacionado ao canto e a essas criações de timbres do piano para fazer uma canção e uma criação do poema e do que o poema está falando através do piano. Quer dizer, é uma coisa muito específica, que a pessoa tem que gostar de cantor. Tem gente que fala assim, eu odeio cantor. Ok, eu amo cantor. O outro vai falar, eu adoro tocar com metais, eu adoro tocar com saxofone. Ok, sabe? As pessoas são diversas, os instrumentos são diversos, então cada um pode ter um espaço ali. Olha o João Cadorotti aqui também. Tudo bom, João? Então, assim, o que eu penso nisso tudo é que essa busca da pessoa, ela tem que achar um eco também nas instituições, que de alguma forma possam proporcionar esse fazer para as pessoas. Eu vejo que tocar piano muito bem é requisito. O que essa pessoa vai fazer com esse tocar bem, aí vai do interesse dela. E que só de falar que existem todos esses conhecimentos, por exemplo, nessa área de colaboração pianística, quer dizer, eu toquei num grupo barroco, com a flauta barroca e tocando no cravo. Eu poderia ter me apaixonado por isso e ter seguido isso. Quer dizer, eu toquei num grupo de música contemporânea, uma peça contemporânea, com piano preparado, com carrilhão, com clarineta, e isso só me enriqueceu. Hoje, por exemplo, mesmo que na época eu não pudesse ter visto a semente que tinha ficado, o meu pós-doc foi exatamente nessas técnicas estendidas de preparo do piano, de como é que tirar novos sons do piano. Então, tudo isso são sementes que a gente vai pegando pelo caminho e desenvolvendo aquilo que a gente gosta. Aí, quando se identifica mais com alguma coisa, pode seguir aquele caminho, né? Sim. Agora, se a gente também não experimenta as coisas, fica um pouco difícil, né? Se fica mais muito limitado a um único caminho, então eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Dentro até do processo que eu trabalho. Olá, Michele. Essa parte da pesquisa. Michele, não sei se tem um momento importante. Diga, pode falar. É importante esse momento da pessoa pesquisar, e muitas vezes na prática mesmo, né? O músico, como é que eu vou saber se eu gosto de tal estilo? Eu vou lá e toco, né? Toco com um grupo, assisto aulas, assisto concerto. Aí a gente sai um pouco dessa bolha, né? Isso que você falou, ampliar essa bolha. Depois, de repente, a pessoa pode se encontrar e fechar um pouco de novo, né? Se faz muito sentido para ela focar num ponto específico, que existe um caminho ali para a carreira dela e tudo que funciona bem, ok, é uma opção, né? Com certeza. Mas eu acho importante essa abertura para experimentar. Então, eu não gostaria de ter que escolher entre fazer recital solo ou só tocar música colaborador e comerista. Eu não gostaria de fazer essa escolha. Porque eu gosto tanto dos dois. Por que eu tenho que escolher? O que eu tenho que fazer? Mas aí vai... O que eu vejo que eu tenho que fazer? É organizar. Então, diz assim, né, que a maior característica de pianista colaborador é organizar a agenda, né? Porque essa é a maior habilidade que a gente precisa. Então, o que eu descobri também como organizar eu tenho um projeto, eu tenho um recital solo, eu tenho uma série de recitais, uma turnê por várias cidades. Então, eu vou organizar meu horário e meu cronograma para aquilo. Eu não posso priorizar tudo ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que eu aprendi. Não tem como. Então, esse momento aqui, esse semestre, esse ano, eu vou me dedicar a isso, até porque eu tenho trabalho, eu tenho filhos, eu tenho pesquisa, eu tenho tantas outras coisas. Eu acho importante a gente entender que não dá para fazer tudo o tempo todo. Então, nesse momento, eu estou focando mais nesse repertório, nesse projeto, nessa pesquisa, porque e realmente
saber que aquilo é por aquele tempo. E dedicar e fazer. E aí partir para outro projeto. Eu tenho funcionado um pouco assim, André, porque eu vejo até alunos muito afobados querendo fazer todo o repertório toda semana. Não dá, simplesmente não dá. Eu não tenho como tocar um quarteto de cordas, um quinteto de piano com cordas e me organizar e fazer os ensaios, ao mesmo tempo que eu tenho outra série de recital solo. Eu não consigo, talvez tenha quem consiga, mas eu não consigo por diversas razões, né? Incluindo essa questão de tempo, né? E de aula e de trabalho. Claro. Então, essa possibilidade de conhecer várias áreas é você ter a certeza e a segurança, ok, quando eu quiser e surgir oportunidade, eu posso fazer isso também. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Não é que eu não faço porque eu não consigo. Eu acho que isso daí é que a pessoa tem que ir atrás e buscar sanar. Se ela quer fazer isso, se alguém tem uma deficiência grande de leitura à primeira vista, tem muito material, tem muito livro, tem muito método, tem... aproveitando que o João estava aqui, quer dizer, até eu dei uma palestra agora no encontro de Piracicaba, sobre várias técnicas de aprender a ler um pouquinho mais rápido. Como, por exemplo, tem uma outra palestra sobre como enfocar uma canção, como analisar um poema, que são coisas assim também que são muito caras para mim, sabe? Essa relação da poesia e com a música. Eu cheguei até a fazer, André, uma época, um curso de música para cinema. Justamente porque criar a cena, o que a gente faz como pianista é criar uma cena. Às vezes eu brinco com um aluno assim, se você estivesse tocando essa música, que cena de que filme seria isso? Porque tem algum objetivo nisso. Que filme seria esse? Seria que cena isso? Qual é o clima? Que clima é esse? Então eu lembro de ter feito uma trilha sonora para uma cena de filme, né? Porque outra coisa também que eu acabei fazendo, André, foi aprender a lidar com programa de gravação, com arranjo, com trilha sonora. Então, o difícil às vezes é decidir o que fazer, porque os interesses são muitos, né? E a gente tem que focar. Então, assim, fazer um playback, põe ali umas cordas, põe um piano e cria uma música e faz uma ambientação. Isso é o que a gente faz também ao piano. Ótimo. Isso aí que você falou do foco, eu acho muito interessante da gente pensar assim. Duas coisas. Uma, eu acho que tem pessoas com perfis diferentes. Tem pessoas que são muito focadas numa coisa mesmo, aquele especialista mesmo, em tocar muito bem o instrumento, um determinado tipo de repertório, talvez mais específico. E tem pessoas que têm múltiplos interesses, é um perfil diferente. Não adianta a gente querer também limitar. Sim. Se a pessoa tem interesses múltiplos, ela aí é o caso mesmo de organizar. Aí sim, aí o foco eu acho que deve ser pensado mais nessa questão temporária, né? Não, durante esse período, vou me organizar, eu vou estar bem focado naquilo. Mas talvez semana que vem, ou mês que vem, ou mesmo amanhã, eu já vou estar concentrado em outra coisa para que a gente produza e consiga gerenciar bem o tempo. Eu acho que aí você falou bem. Eu acho que esse gerenciamento do tempo é o maior desafio. O Bach já falava isso. Né? Uma vez perguntaram para o Bach qual era o bem mais precioso e ele falou que era o tempo, porque o tempo passa e não volta mais. Não volta. Então, uma grande sabedoria é a gente utilizar bem o nosso tempo, né? Eu acho que isso é fundamental. Claro. Bom, Gisele, eu quero te agradecer muito, te deixar aí se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, para não te explorar muito, eu sei, né, que é tarde, você tem seu trabalho, família e tudo mais, né, crianças, então eu acho que foi uma ótima conversa. Se a gente esqueceu de alguma coisa, você quiser complementar, fique à vontade, né, senão a gente vai já aí se aproximando do encerramento aí. Eu agradeço novamente o seu convite, André, para compartilhar um pouco, né? Porque às vezes é fácil ver, a pessoa tocou em tal lugar, apresentou, fez tal pesquisa, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e você não sabe como foi para chegar ali. Então, eu acho super importante também essa série sua, porque são personalidades diferentes e pessoas diferentes vão se identificar com entrevistas diferentes.
Acho que teve algum probleminha aí com a conexão da Gisele. Bom, ela estava agradecendo, né? Achando muito interessante a série de lives. Hoje a conversa com ela, da série Carreira Musical em Pauta. Eu achei excelente. A Gisele é uma das pessoas da área da música, pianistas, assim, que tem uma diversidade muito grande de atividades. E é interessante a gente ver que ela se aprofundou, né, bastante em todas essas linhas, tanto de música de câmara, mais da correpetição, que é acompanhar outros instrumentistas, cantores, como também essa atividade como professora, que é a atividade principal dela atualmente, e como essa questão de atuar como solista também. Então, ela é bem especializada em áreas bem diversas dentro da música, né, e do piano, que é o instrumento dela. Então, eu acredito que deva ter caído ali, a gente já estava se aproximando mesmo do final. Eu vou agradecer muito a presença dela e todos vocês, né, que nos prestigiaram. Dizer que tem uma primeira parte da live que já está salva aqui no meu Instagram, no feed. Eu vou salvar essa também. A outra tem quase 1 hora, essa tem 36 minutos. E semana que vem a gente tem mais uma live da série Carreira Musical em Pauta com a cantora Ângela Dil, né, atual diretora da Casa da Música aqui de Porto Alegre. Então, acho que encerramos por aqui. Muito obrigado.